Boa tarde a todos, espero que estejam tudo bem com vocês. Um calor desse, né, de parece 40 graus. Hoje o objetivo desse vídeo, tá, gente? É para tratar de um tema que é história, né, do Brasil. Pra quem gosta de história do Brasil, né, é um tema bastante estudado, que é a República no Brasil, né. Eu pessoalmente gosto muito de história do Brasil, tá? E quando a gente fala de história do Brasil, a gente vai falar, primeiramente, né, no caso da República, né, a gente tem que falar um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, né, da época do Dom Pedro II, né, um governo bastante longevo, né, a gente vai dizer assim, que durou praticamente até a morte dele, né, mas que nos últimos anos, na última década, né, do governo do Dom Pedro II, estava bastante desgastado, né. E esse desgaste se deu por vários motivos. Talvez o mais, pois é assim, sério, né? Foi o atrito dele com os militares, tá? Tá bom? O livro que eu tô me baseando é esse livro aqui que eu já mostrei em outros vídeos, né? É a História do Brasil de Boris Fausto, né? Eu considero a Bíblia da História do Brasil. Adoro esse livro. Uso desde a época da faculdade, tá? Então, e o que o Boris Fausto, né, o historiador Boris Fausto, afirma sobre como se fossem os antecedentes da República, né? Então, ele cita, por exemplo, os problemas com os militares que eu acabei de falar. Que desde 1883 aproximadamente, né, começaram a surgir atritos mais sérios, né? Como, por exemplo, eles citam o caso de um tenente-coronel chamado Sena Madureira, que era amigo pessoal do Dom Pedro II e que resolveu condecorar um jangadeiro que tinha participado da abolição da escravatura lá no Ceará. Tá? A gente não pode esquecer que uma das bases do Império era a escravidão, né? Então não tem como você negar isso, né? Eles mantiveram a escravidão durante todo o período monárquico, embora alguns biógrafos falem que o Dom Pedro II não fosse um escravocrata, mas ele manteve a escravidão, isso é um fato, tá bom? E aí o que aconteceu? Quando o Sena Madureira fez tomou essa atitude, né, de levar um jangadeiro que tinha participado da abolição da escravidão lá no Ceará, o Sena Madureira acabou sendo punido com uma transferência para o Rio Grande do Sul. Quando ele chegou no Rio Grande do Sul, ele escreveu num jornal chamado A Federação, que é um jornal republicano, mas você vê que não era um mau sinal, né? Pode ser assim. E criticou, né, essa situação e ainda acirrou ainda mais os ânimos, tá? Então foram vários casos, né, polêmicos, né, que ocorreram, não só esse do Sena Madureira, que mostrava o desgaste do Império naquele momento, Dom Pedro II, que já era um senhor de bastante idade, né? A gente não pode esquecer isso. E o que aconteceu, né? O governo, né, o ministro da Guerra, que era a chefia, né, obviamente do pessoal do Exército, ele baixou uma ordem dizendo que todos os militares estavam proibidos de dar declarações políticas, tá? Porque o momento era complicado, né? E aí o que aconteceu? Os oficiais do Rio Grande do Sul, né, resolveram se revoltar, tá? E o Deodoro da Fonseca, que era, né, vamos dizer assim, um militar mais antigo, de mais prestígio, não puniu os revoltosos, tá? Então eles deveriam ter sido punidos, tá, gente? Então o que aconteceu? Para entrar num consenso aí, pode dizer assim, né? Revogou-se a proibição, foi dado pelo gabinete de guerra, e o pessoal, né, que tinha, digamos assim, foi censurado pelo Congresso, tá? Tá bom? Então, voltando aqui, né, então se chegou uma fórmula conciliatória que ajudou, de certa forma, manteve o moral, né, dos militares, tá, em alta, tá bom? Então, em 1887, né, os oficiais eles organizaram o chamado Clube Militar, tá, que seria uma associação para defender os interesses, permanentemente os interesses dos militares, tá? E quem foi eleito primeiro presidente foi o Marechal Deodoro, mais uma vez, ok? Então, gente, a insatisfação militar foi continuando, né? Existiam insatisfações antigas, né, em relação a soldo, né, dinheiro,
Eles participaram da Guerra do Paraguai, né? Um assunto que a gente sempre toca, né? E não receberam a devida consideração, né, por parte do governo, né? Esse ressentimento ele foi se acumulando no decorrer dos anos, né? Enfim, a propaganda republicana continuou, né? A defesa de uma ideia de uma república, né? Se tem república, não tem monarquia. Eles iam derrubar o governo do Dom Pedro II em algum momento, tá? Mas o Dom Pedro II trocou o ministério, colocou no lugar dele o Visconde de Ouro Preto, tá? Que era um liberal. O Visconde de Ouro Preto tomou algumas medidas favoráveis à conciliação, mas ele tomou, por dizer assim, cometeu um erro, né? Que foi o quê? Ele trocou o presidente, né, do Rio Grande do Sul por um que era inimigo do Deodoro, que era o Silveira Martins, tá? Então, pode dizer assim que a atitude dele jogou mais gasolina naquela fogueira que já estava alta, tá? Então, em 1887, por volta de 1887, já tinham contatos, né, a gente vai dizer assim, visando sim o fim da monarquia, tá, gente? Então, em 11 de novembro de 1889, figuras que reuniam militares e civis, entre eles o Rui Barbosa, talvez o maior intelectual da época, Benjamin Constant, né, que era um professor de engenharia, né, na escola militar, o Aristides Lobo e o Quintino Bocaiúva, né, que eram escritores, né, no caso, eles resolveram conversar com Deodoro com a possibilidade de uma revolta para derrubar a monarquia e instalar uma república, tá? No início, o Deodoro ele ficou um pouco com o pé atrás porque ele não queria paisano, né, participando. Paisano é o civil, né? A gente chama. Não queria paisano participando da conspiração, tá? Mas um outro motivo é que ele era amigo do Dom Pedro II, tá? Então ele não queria trair a confiança do Dom Pedro II, tá? Mas de última hora chegaram boatos de uma suposta prisão do Deodoro, né? E até a possibilidade da extinção do exército. Então aí o Deodoro resolve tomar atitude. Existem várias, né, histórias a respeito do dia, né, da proclamação da República, tá, gente? E inclusive outros historiadores tocam nesse ponto, né? Eu gosto da versão do Eduardo Bueno, né, que diz que o Deodoro no dia estava acamado, botou a farda, desceu e foi dar uma volta, né, com as tropas, e que o povo praticamente não entendeu nada naquele momento, tá? Aqui no Boris Fausto ele fala que o Deodoro, nas primeiras horas da manhã de 15 de novembro de 1889, ele assumiu o comando da tropa e marchou em direção ao Ministério da Guerra, tá? Onde estavam os líderes monarquistas, tá? A partir desse momento foi considerado que o ministério estava derrubado, tá? Era essa a ideia oficial, né? Mas o que se consolidou, e alguns autores concordam com isso, né, é que a partir daquele momento passou a ser realmente a proclamação da República, né? A gente não sabe ao certo se o Deodoro tinha ido derrubar o ministério ou se já era a proclamação da República. O fato é que dias depois, né, a família real foi embora, se exilou, tudo bem? Tá? A queda da monarquia, tá, gente, ela se deu por uma série de fatores, tudo bem? Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, né, como eu acabei de falar, teve a participação fundamental do exército, né, que ele deu empurrão, né, deu empurrão e decisivo, né, esse empurrão foi, né, para que a monarquia caísse, tá? Pode dizer assim, um outro setor importante da participação na queda da monarquia, sem dúvida alguma, foi a burguesia paulista do café, tá, gente? Os cafeicultores e pessoas ligadas à produção de café, né, do estado de São Paulo, que estavam reunidos no partido chamado PRP, o Partido Republicano Paulista, tá? Eles deram a base social de apoio, né, para que o exército conseguisse consolidar, né, esse novo regime. Tudo bem? Certo? Tá? Porque a população urbana do Rio e o exército sozinhos não eram suficientes para manter, né, um Brasil inteiro ao lado de um novo regime, tá bom? Então quem deu essa base social estável, né, foi a burguesia paulista, tudo bem? Ligada ao café, tudo bem? Mas tem também a questão dos fatores humanos, né?
A gente sabe disso, né? A questão do Dom Pedro, né? O Deodoro também era idoso, tá, gente? Mas ele não estava doente como o Dom Pedro. Então, Dom Pedro II, tá? Ele tinha diabetes, né? Então, ele estava mal. E ele não pôde se defender, ele não pôde ser um amortecedor naqueles conflitos, né? Então, quando houve o conflito, o exército direto, batendo de frente com a elite imperial, né? O que aconteceu? Ele não estava ali para amortecer aquele impacto, né? Com o prestígio pessoal dele, da monarquia, né? Apaziguar os ânimos, quem sabe conversar com Deodoro. Não conseguiu porque ele estava doente, tá? E aí, a questão da elite, né? Que não teve a sensibilidade, né, de perceber que o momento era de conciliação. Elite, que eu digo assim, elite monarquista, tá, gente? Tá bom? Então, um outro fator importante que a gente não pode esquecer é o quê? Que se quando o Dom Pedro II morresse, tá? Quem assumiria o trono era a princesa Isabel, né? A gente tem que lembrar o Brasil da época do século XIX, né? Com o agravante, além da questão do machismo, né, do conservadorismo, a questão fundamental que ela era casada com um francês, né, o Conde D, que era uma personalidade bastante controversa, tá bom? Que tem várias histórias dele, uma mais cabeluda que a outra que a gente fala, tá bom? Mas enfim, caso ela assumisse, o marido teria uma influência no governo, né? Então isso era uma perspectiva bastante desanimadora, né? Para as pessoas daquela época, tudo bem? Então, outros fatores, né, que são considerados nos livros de história, né, estão aí a influência da Igreja Católica, né, devido aos conflitos que já vinham ocorrendo entre o governo do Dom Pedro e a Igreja, né, o conflito entre Estado e Igreja já vinha de um tempo, tá bom? Mas, segundo Boris Fausto, né, não tinha pessoas poderosas nem no grupo dos monarquistas nem dos republicanos, né? Então o peso que se dá a esse conflito da igreja com o Estado, segundo Boris Fausto, né, é exagerado, tudo bem? Um outro ponto fundamental, né, que a gente sempre considera, né, no fim da nossa monarquia, foi o quê? A abolição da escravatura, que eu falei agora há pouco, né? Tem uma declaração de um ministro do Dom Pedro II, né? Que dizem que ele falou para a princesa Isabel, né? Você assina a Lei Áurea e perde o governo, né? É mais ou menos assim. E, de fato, né? Um ano depois da Lei Áurea, que é de 13 de maio de 1888, veio a República, né? Tá bom? Então, o fato é que os fazendeiros fluminenses, né, lá do Vale do Paraíba, eles tinham um poder grande, né, como base social de apoio, né, embora eles já estivessem decadentes. A riqueza já estava para o lado de São Paulo, né, para o chamado Oeste Paulista, né, que a gente fala, tá? Mas ele perdeu uma base de apoio importante, né, o Dom Pedro II aí, o governo, quando aceitou, né, pode-se dizer assim, a abolição da escravatura, tá bom? Certo? Então, são fatores importantes que eu acabei de citar para que a República no Brasil viesse a ocorrer, tá bom? Então, depois a gente vai ver melhor, né, essa parte dos anos seguintes, né, de quando a República se instalou. Mas o fato é que, como eu falei agora há pouco no vídeo, né, o povo teve pouca ou nenhuma participação, né? Como eu já falei para vocês, né, no texto. Muita gente que passava na hora que viu as tropas do Deodoro marchando, achou que era um desfile militar. O povo não estava entendendo que aqueles militares estavam indo derrubar a monarquia. Quando eles souberam que a família real já não estava no Brasil, já era tarde demais, entendeu? Então, na verdade, o povo não participou. Alguns autores críticos da República dizem que foi uma quartelada, tá? Tem um autor chamado José Murilo de Carvalho, que escreveu um livro chamado Os Bestializados, que trata dessa questão da alienação do povo com relação ao poder, que de certa forma, infelizmente, né, persiste até hoje, né?
O povo pouco entende do que se passa na política, né? Ou mitifica o político, que é uma coisa realmente muito complicada, tá? Ou simplesmente não participa de nada, tá? Então, no caso da nossa república, foi uma participação quase nula do povo. O povo, de modo geral, não entendia, não entendeu o porquê do Dom Pedro II ser exilado, né? Deixar o poder, porque o Dom Pedro II era um cara querido no Brasil, tá? Isso é um fato, tá bom? A popularidade dele, se fossem fazer pesquisa do Ibope, naquela época, né? Seria de 80% ou mais, tá? Muito ao contrário dos de hoje em dia, tudo bem, gente? Tá? Porque ele tem um governo muito longo, né? As pessoas, de certa forma, elas se acostumaram com a figura do Dom Pedro II, tá bom? Sempre bom lembrar, ok, gente? Tá? Então espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu o vídeo, dá o joinha, ajuda o professor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá bom? E qualquer dúvida para os meus alunos, a quem eu direciono esse vídeo em especial, né? Dessa vez os alunos do Lorena, vocês entrem em contato, né? Perguntem, questionem, tá? Porque é assim que a gente aprende, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.